A paz do Senhor, Deus abençoe. Me chamo Michael, sou diácono da congregação Duque, setor 3, de Madureira. Pela misericórdia de Deus, estamos cuidando da juventude. Eu e a minha esposa, diaconisa Keren Gonçalves, não está presente aqui no momento, está bem atarefada essa questão do seu trabalho, mas uma mulher de Deus abençoada e que tem me ajudado muito, não somente no meu ministério, como na minha vida. A palavra vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Eu posso afirmar que ela tem sido uma mulher sábia, pois me encontrou caído e hoje sou um homem que estou de em pé. Pela misericórdia de Deus, estamos debaixo da bênção do nosso pastor, evangelista Carlos Alexandre, e pela pedido do nosso querido e amado presbítero, evangelista, se não me falha a memória, Moisés. Viemos aqui para trazer algo rápido da presença do Senhor para esta juventude e que Deus possa falar conosco, né? Falar com vocês e falar também juntamente comigo. Então, quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus 26. Mateus 26, 38. Lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Adiantando-se um pouco, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, seja feita como tu queres e não como eu quero. Tem aqui uma palavra bem conhecida, onde Cristo está diante do Getsemane, onde Cristo está entendendo que está chegando no seu final do seu ministério de redenção. Quando eu vejo que Cristo está diante da prensa, eu consigo entender um pouco o porquê que Cristo transpira as gotas de sangue. Eu quero conjecturar com vocês aqui, a palavra não vai dizer, mas eu quero dizer para vocês que naquele momento a prensa que estava extraindo o azeite verdadeiro era o meu pecado e o seu pecado. Aquele momento, cada gota de sangue que ele estava transpirando, que ele estava suando, que estava saindo do seu corpo, significava o azeite verdadeiro, que até hoje acende as nossas lamparinas, que até hoje purifica as nossas almas. Cristo, diferente de nós, ele tinha a capacidade de se antecipar. Naquele momento, Cristo já conseguiria sentir a aflição que seria diante da sua crucificação. A cruz naquela época era mediante ao tamanho da sua estatura. Você teria que carregar ela, aleluia, até o lugar que você seria crucificado. Cristo estava carregando uma cruz que não seria a cruz dele, porque ele não teria como ser, aleluia, e pagar pelos crimes, pois ele não havia cometido crime algum. Então, alguns vão falar que aquela cruz era a cruz de Barrabás. Eu não vou dizer que não era a cruz de Barrabás, mas eu quero argumentar um pouco e dizer que aquela cruz não era somente a cruz de Barrabás. Aquela cruz era minha e era a sua cruz que ele teria que carregar até o lugar da crucificação. Veremos que Cristo, aleluia, está se antecipando antes mesmo de acontecer. Quando eu olho para a crucificação, é algo que me mexe muito com a minha vida, é algo que impacta a minha vida. Todas as vezes que eu penso, aleluia, que está difícil, todas as vezes que eu penso que as coisas não estão andando pelo caminho certo, todas as vezes que aquilo que eu venho buscando eu ainda não alcancei e que o inimigo de nossas almas tenta colocar alguma seta sobre a nossa vida, eu olho para a crucificação. Eu olho para o Getsemane, eu olho para a aflição que Cristo passou e aquilo acalma a minha alma. Mas eu quero dizer para vocês que na cruz do Calvário há uma coisa muito interessante. Cristo, ele podia olhar para baixo, Cristo, ele podia olhar para o lado, podia olhar para o outro, Cristo podia olhar para cima, mas para trás ele não poderia olhar, porque as coisas velhas já se passaram e novas coisas serão feitas diante a nossa vida. Então
Então, o que eu quero falar para você, juventude, o que eu quero falar para vocês é que mantenha os olhos no reino. Seja a diferença dentro da sua escola, seja a diferença dentro da sua casa, seja a diferença dentro, aleluias, na rua, seja a diferença onde você estiver, seja o sal da terra. As pessoas nos observam. Quando a palavra vai falar sobre o ide e pregar o evangelho a toda criatura, é muito mais do que você pegar um microfone e ministrar a palavra do Senhor diante a tribuna, diante ao altar, dentro das nossas igrejas. Claro, isso é de muita valia e é muito bom para o seu desenvolvimento ministerial e espiritual, mas a palavra vai dizer sobre a gente ser um livro aberto, sobre a nossa vida, aleluia, ser vista como a tal, como as pessoas olharem para nós, tem que ver o brilho do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Quero falar para vocês que, independente da sua dificuldade, independente da sua luta, independente daquilo que você está passando, toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você pensar em olhar para trás, toda vez que você pensar que está difícil, olha para a crucificação, olha para aquilo que Cristo passou, olha para todas as açoites que ele tomou, olha para quando ele foi pregado diante ao madeiro, olha para toda a dor que ele passou, tanta aflição, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui para sentir e falar da presença dele. Se ainda as coisas não aconteceram, fica tranquilo, porque é no de repente, porque a palavra vai dizer que em Atos, no de repente, entrou o Espírito Santo. Então mantenham os olhos no reino, mantenham os olhos no céu. Qualquer coisa que acontecer diante da sua vida, pense que Deus, ele te ama, Deus, ele nos ama. A palavra vai dizer que Deus deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Isaías vai dizer, antes que houvesse dia, eu sou. É tão lindo quando ele fala eu sou, porque ele está dizendo que ele é o que a gente precisa. Ele é a fonte de água viva, inesgotável. Ele é o alimento que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Ele é, aleluia, a coluna de fogo que nos sustenta diante a noite. Ele é a nuvem que nos sustenta diante o dia. Ele é a sandália que não envelhece diante ao deserto. Ele é aquele que estende a mão quando estamos caídos. Ele é aquele que é onde o médico diz que não há mais solução. A mão dele entra para provar que ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Então fica tranquilo que o grande eu sou está diante a sua vida, está diante a minha vida, e nada passa desapercebido pelos olhos dele. Aleluia, a palavra vai dizer que ele tem os olhos como chama de fogo. Então fica tranquilo, tudo ele vê e tudo é de boa avalia sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus possa ser louvado diante as nossas vidas grandemente.